Saúde mental e a importância do autoconhecimento. Amados, muitas pessoas quando ouvem falar, vê se vocês concordam comigo, em saúde mental, logo associam com o termo doença mental. Coisa de louco, coisa de doido. Porém, eu quero dizer o seguinte, que saúde mental implica muito mais do que simplesmente a ausência de doença mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela traz um conceito assim básico de saúde mental. Ela diz que saúde mental, olha só, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, olha o que mais ainda, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Mas infelizmente ainda há um tabu enorme, preconceito sobre esse assunto. Mas nós não podemos negar que saúde mental é um fato, é uma realidade. Então, amados, o que é que acontece? Assim como o nosso corpo físico adoece, a nossa mente, as nossas emoções também adoecem e precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas. Mas eu faço uma pergunta, qual tem sido o impacto na sua saúde mental nessa pandemia? Olha só o conceito, diz que saúde mental é um estado de bem-estar, na qual o indivíduo, no qual a pessoa é capaz de usar suas próprias habilidades. Diante dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, você tem conseguido realmente usar suas próprias habilidades? Vamos começar a refletir. Outra coisa, recuperar-se do estresse nessa rotina do dia a dia. Você tem conseguido se recuperar desse estresse rotineiro? Você tem conseguido ser produtivo e contribuir? Eu não digo nem só com a sua comunidade, mas com a sua família, com as pessoas que rodeiam o seu trabalho. Você tem conseguido ser produtivo em meio a toda essa crise? Qual a importância do autoconhecimento na saúde mental? Então, como nós vimos os dados, os índices alarmantes que nós passamos, do índice de depressão, de ansiedade, de outros transtornos mentais, então, no mundo todo, e inclusive muito no Brasil, então, diante dessa realidade crítica, diante desse contexto que estamos vivenciando, como podemos conviver em meio a tantas adversidades? Onde essa pandemia tem realmente afetado grandemente a saúde mental e a nossa vida como um todo. Isso inclui não só o aumento de transtornos mentais, mas tem traumas psicológicos provocados tanto pela própria infecção como por todas as consequências que são consequências provindas da pandemia em si, do isolamento social e de tantas outras coisas que repercute em todas as áreas da nossa vida. E diante de tudo isso, como conviver com essa adversidade? Como conviver diante desse conflito? Como conviver diante desse cenário que se apresenta aos nossos olhos? De uma maneira crítica, de uma maneira caótica, são notícias e tantas coisas que surgem a cada dia. Então é fundamental que se tenha autoconhecimento. Aqui que eu quero falar da importância do autoconhecimento na saúde mental, principalmente diante desse contexto de pandemia que estamos vivenciando. E o que significa autoconhecimento? Bom, o próprio nome já diz. Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Significa conhecer a nossa própria essência. Na realidade, é uma tomada de consciência que nós temos a respeito de nós mesmos, de quem nós somos. Então, eu quero citar agora alguns pontos básicos sobre a importância do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é um processo, né? Como todo processo, demanda certo tempo. E ele visa identificar o quê? O autoconhecimento visa identificar, acima de tudo, padrão de pensamento, hábitos pessoais, nossos pontos fracos, pontos fortes, e a partir de tudo isso, partirmos para ressignificar. Ou seja, para dar um novo significado àquilo que foi vivenciado. Permitir mudanças no nosso repertório, tanto emocional como comportamental. Então, o autoconhecimento, ele envolve perceber o quê? Os nossos próprios pensamentos, sentimentos, como é que eles surgem na nossa mente, como é que eles influenciam o nosso comportamento, certo? Então, aqui os pontos que eu quero falar sobre a importância do autoconhecimento, eu vou elencar aqui alguns pontos básicos, certo? Então, o autoconhecimento, ele é importante para a saúde mental porque ele permite a compreensão profunda daquilo que é possível descobrir
nas nossas próprias qualidades, nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, bem como também os nossos pontos fracos, aqueles pontos que podem e devem ser melhorados. Então, outro ponto é que o processo de conhecer a si mesmo nos permite, sabe o que, amados? Nos permite refletir. Quando nós começamos a conhecer a nós mesmos, nós partimos para uma reflexão. O que é que nós podemos melhorar? Como nós podemos fazer para alcançar o bem-estar? Um exemplo, como eu devo fazer para ter uma boa noite de sono, um sono de boa qualidade, que é fundamental para se ter uma boa saúde mental, emocional e como um todo. Então, refletir sobre como desenvolver o meu potencial, porque todos temos um, mesmo em meio a essa crise, como conseguiremos trilhar um caminho baseado naquilo que não só queremos, mas que podemos realmente fazer. Vocês concordam comigo? Então, outro ponto básico da importância do autoconhecimento é que ter autoconhecimento implica em se ter domínio sobre aquilo que sentimos, como agimos, como falamos. Implica numa autoaceitação, numa autoeducação, numa autovalorização. Implica se ter clareza, objetivos e propósitos. Olha só a importância de se autoconhecer. E nós falamos, no início que o índice de ansiedade é altíssimo no Brasil. Então o autoconhecimento, amados, ele nos ajuda a lidar com a nossa ansiedade, porque todos temos ansiedade. Só que ela em alto grau, dependendo desse grau, ela se torna patológica. Então o autoconhecimento, quando você conhece a si mesmo, quando você sabe dar nome às suas emoções, quando você sabe nomear as suas emoções, quando você sabe lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, com as suas perdas, em desenvolver resiliência, certamente você vai saber lidar com a sua ansiedade. Então, o autoconhecimento, ele pode nos ajudar justamente por esses pontos a trazer um equilíbrio para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental, porque não para a nossa saúde como um todo, física, espiritual, em todas as áreas da nossa vida. E nos ajuda a lidar com essas diversas situações que enfrentamos na nossa vida, seja por um luto, seja relacionamento, seja problemas financeiros, em qualquer circunstância que vai afetar a nossa vida. Vocês concordam? Amado, então essa prática de se conhecer melhor, de conhecer a si mesmo, é isso que faz com que a pessoa, com que nós tenhamos controle, com que nós saibamos lidar com as nossas emoções, independente de serem positivas ou não. Porque, como eu sempre explico, quando eu falo sobre emoções positivas, quando eu falo sobre criar emoções positivas, eu falo muito sobre isso, que as emoções positivas e as emoções negativas são necessárias. Nós temos que saber lidar com ambas. Ambas são necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, nós podemos, diante de conhecer a si mesmo, diante desse autoconhecimento, ou seja, quando você consegue nomear suas emoções, quando você consegue dar nome às suas emoções, quando você consegue dar nome à sua dor, quando você consegue identificar seus pontos fracos, seus pontos fortes, quando você consegue chegar nesse conhecimento de si mesmo, você pode mudar, sabe o quê? Muito importante, a sua qualidade. Mudar a sua qualidade de vida para uma boa qualidade. Simplesmente como? Por incrível que pareça. Vamos ver se vocês concordam comigo. Mudando a maneira, olha só, simplesmente mudando a maneira como pensamos e vemos o mundo que nos rodeia. A Rosângela aqui está falando. Mais uma família que perde 7 membros da família. Como pode trabalhar as suas emoções dentro do contexto Covid? Sim, tem que ter a psicoterapia. Gente, tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Existem os profissionais, os psicoterapeutas, que são os psicólogos, que são justamente capacitados para trabalhar essa área. E uma das funções básicas dentro de todo consultório psicológico, de toda a clínica psicológica, é desenvolver justamente o autoconhecimento, é a base, porque é a base da psicoterapia, porque nós sabemos, como profissionais da área da saúde, da área da psicologia, que o autoconhecimento é fundamental para que essa pessoa consiga lidar com essas situações de adversidade, com essas situações trágicas. E agora, nessa pandemia, nesse contexto, nesse cenário, nós precisamos
Nós precisamos saber o que é autoconhecimento, como desenvolver autoconhecimento, como conhecer. Quando você está com um problema na musculação, você vai procurar o profissional adequado. Quando você está com uma infecção na garganta, quando você está com uma infecção renal, você vai procurar o especialista adequado para aquela área do seu corpo que está com algum problema, não é isso? E quando as nossas emoções adoecem? E quando as nossas emoções estão feridas? Com quem devemos tratar? Eu estou falando aqui na área da psicologia, certo? Devemos tratar com especialistas que são capacitados, que estudam para essa área. E justamente, gente, eu gosto de falar, vocês já perceberam que eu gosto de falar muito sobre o autoconhecimento, né? Sabe por quê? Porque o autoconhecimento é a base. É a base para todo o desenvolvimento humano. Inclusive, a gente começa a desenvolver o autoconhecimento nas criancinhas. Tem as técnicas adequadas dentro da psicologia positiva para se desenvolver autoconhecimento nas crianças. Porque aquilo que você assimilou, que você internalizou na sua infância, você vai reproduzir na adolescência, na vida adulta. Então, é necessário, é muito importante desenvolvermos esse autoconhecimento desde cedo. Porque ele é a base de todo o desenvolvimento do ser humano. Amados, isso é outra parte. Quando você se conhece, você sabe aquela área da sua vida que você precisa de ajuda. Então, tem muitas vezes que eu percebo que a tristeza por alguma situação... Olha só, vou dar um exemplo de mim mesma. Já que é uma live de vivências, né? Quando eu percebo que diante de alguma situação, eu tive perda na minha família. A semana passada, agora eu perdi um primo. Um primo lá em São Luís do Maranhão. Um primo muito querido. E isso me afetou bastante, ainda está afetando ainda a família, sabe? Então, quando diante de uma adversidade dessa, diante de um problema, diante de um sofrimento desse, quem que eu procuro? Fala aí para mim, Rosângela. Quando eu estou num momento de crise, quem que eu procuro? Nós temos que procurar ajuda. Há amizades que são terapêuticas, amizades saudáveis, relacionamentos saudáveis que são totalmente terapêuticos. Eu sempre digo que uma boa amizade já é um tratamento terapêutico. Sair para tomar um cafezinho com uma amiga, conversar. Às vezes, se você não quer falar daquele problema que está te afetando, que está te preocupando, mas pelo menos só o fato de estar com aquela amiga, de conversar, de bater um papo com ela. Quantas vezes, meia-noite, eu ligo para a Rosângela, ou a Rosidéia está sempre do meu lado, certo? E então nós temos que procurar. Quem se conhece, sabe o ponto que precisa de ajuda, vai procurar ajuda. Vai procurar apoio, gente. Eu perdi um amigo, tio, primo e um primo. Pois é, Leila, eu perdi também um tio, logo que iniciou a Covid. As perdas que nós temos que lidar com tudo isso. Então, se nós não nos conhecermos, se nós não procurarmos identificar, nomear, lidar e saber manejar essas emoções, nós vamos adoecer. Certamente vamos desenvolver, sim, um quadro depressivo, um quadro ansioso, depende muito daí de todo um contexto genético e social que nós vivenciamos, certo? Conhecer melhor faz com que nós realmente tenhamos controle sobre nossas emoções, independente se é positiva, se é negativa, nós vamos saber lidar com essas emoções para que nós não adoeçamos. Então nós podemos mudar a nossa qualidade de vida pela maneira como nós pensamos, como nós visualizamos, por essa cosmovisão que nós temos do mundo que nos rodeia. Então a importância, assim, maior e mais valiosa do autoconhecimento, que eu creio que também está de acordo com as pesquisas científicas, é saber que nós podemos criar nossas próprias vidas. Então, a maneira como nós pensamos, como nós vemos o mundo que nos rodeia, a cosmovisão que nós desenvolvemos de mundo, de contexto, podemos mudar o mundo que nos rodeia, nós podemos mudar a nossa qualidade de vida. E nós somos responsáveis, amados, por aquilo que nós criamos. Então, eu quero pontuar aqui nesse caso que em tudo que nós criamos, pode ser recriado. Você criou, mas pode ser recriado. Pode ser corrigido, pode ser modificado. Então, pode ser recriado, corrigido e modificado para melhor, de acordo com o quê? Com nossas atitudes, com nossas ações, com o nosso comportamento. Marilce entrou, seja bem-vinda. Maria Pereira, seja bem-vinda. Situações, eu creio que vocês já ouviram, né, Leila? Assim, não sei se você já ouviu algum noticiário, mas existiram pessoas que não souberam lidar com o pós-Covid.
Porque tem uma série de consequências. Há uma série de efeitos colaterais no organismo. A pessoa, a habilidade dela, a memória e a concentração, várias outras coisas são afetadas. E muitas vezes a pessoa não sabe lidar com isso, com esse tempo pós-Covid, onde vai ter realmente vários efeitos colaterais se manifestando no corpo físico, na mente, em todas essas áreas. Sim, a Covid pode deixar sequelas. Depois da cura, olha, todas as pessoas, vários que eu já tive oportunidade de ver, de conversar, de ler relatos, notícias, houve sequelas que ficaram, certo? Então, emocionalmente, a pessoa tem que saber lidar com essas áreas de debilidade. Então, amados, o que é que acontece? Eu sempre falo o seguinte: diante de um quadro desse, diante de uma adversidade, diante de uma crise como essa que nós enfrentamos, não só na área da saúde, mas uma crise familiar, uma crise financeira, uma crise profissional. Então, tudo é abalado na nossa vida nessa crise. Nós temos três, eu sempre digo isso, quando eu estava preparando o material, eu vi isso, sabe? Nós temos apenas três posições. Vamos ver se vocês concordam comigo. Ou você recua diante do problema, diante da crise, diante da adversidade, ou você recua, ou seja, você retrocede e isso você vai morrer ou você paralisa. Às vezes o medo, né? O medo exorbitante vai em vez de fazer avançar, vai te paralisar. Então a pessoa paralisa, ou seja, a pessoa estaciona, a pessoa se acomoda, a pessoa não. E isso também leva não só a ser improdutivo, digamos, no físico, materialmente, profissionalmente, mas espiritualmente também, porque nós temos, né, corpo, alma e espírito, então essas áreas são afetadas. Então ou você recua, retrocede, ou você paralisa, ou você avança, você prossegue. Vocês concordam comigo? Então entre parar, recuar, paralisar e avançar, se você conhece a si mesmo, se você conhece suas habilidades, se você conhece suas potencialidades, se você conhece um pouco de você mesmo, porque cada dia nós nos conhecemos sempre um pouco mais, você vai avançar, você vai prosseguir. Vocês viram a importância do autoconhecimento? Não só na saúde mental, mas para a nossa vida como um todo. Então eu sempre digo o seguinte, gente, não se muda aquilo que não se conhece. Vocês concordam comigo? Então, eu vou mudar essa situação, eu vou mudar. Mas como que você vai mudar algo que você não... Eu vou repetir mais uma vez essa frase. Não se muda aquilo que não se conhece. Se você não se conhece, como você pode efetuar uma mudança, uma transformação em você? Impossível. E o que é que acontece? Quando a pessoa não conhece a si mesma, olha só o que acontece nesses momentos que eu percebi nessa pandemia. Uma simples decisão, quando a pessoa não conhece a si mesma, uma simples decisão no meio de uma crise, no meio de uma adversidade, de um problema sério, uma simples decisão que a pessoa tem que tomar é capaz de virar um tormento para a pessoa. Quantas pessoas chegam no consultório fazendo assim, como se diz, uma tempestade num copo d'água, porque às vezes é uma decisão simples que tem que ser tomada, mas como aquela pessoa não conhece nem a si mesma, como que ela vai conhecer, como que ela vai agir diante daquele problema, diante daquela situação, diante daquela adversidade. Então aquilo causa um tormento na vida da pessoa. E isso traz o quê? Começa com uma insônia, começa com tantas coisas e vai acumulando até a pessoa somatizar, a pessoa vai adoecer fisicamente, emocionalmente. E o que acontece é que a nossa própria mente, aquilo que a Leila falou, da mente, tudo realmente, gente, começa na mente. Então a nossa mente, ela cria barreiras, cria crenças, existe vícios, existe processos internos, tantas coisas que nos limitam, que nos aprisionam. Então nós precisamos conhecer as nossas limitações, as nossas crenças. Quem nós somos. Então nós precisamos estar nos questionando realmente. Então é necessário para isso estar aberto para se conhecer. Precisamos estar abertos para essas mudanças, para uma adaptação de um novo contexto de vida, como nós temos diante dessa realidade enfrentada. E isso sem ter a necessidade de se julgar, porque muitas vezes diante de uma mudança a gente começa a se julgar, diante de uma situação começa a se julgar, começa a se culpar. Então é necessário estar aberto para se conhecer sem essa necessidade de estar se julgando, mas conhecer o nosso real valor, as nossas limitações, diminuir o medo, esse medo de ser incapaz, enfrentar os desafios daquilo que eu falei. Ou você recua, ou você paralisa, ou você avança. Então é avançar, prosseguir.
enfrentar os desafios com ousadia, com coragem, com determinação, que eu sempre falo que são atitudes de fé. Então, precisamos exercitar a nossa fé. Isso está dentro da psicologia positiva também. Gente, o que eu falei? O autoconhecimento é um processo. Um processo leva tempo. Uma mudança, uma transformação leva tempo. Não é do dia para a noite. O nome já fala, né? É um processo. Esse processo de auto se conhecer. Então, amados, nós precisamos o quê? Quando nós nos autoconhecemos, nós saímos daquele papel de vítima. Nós precisamos sair desse papel de vítima dos acontecimentos. Porque, como eu já falei, nós temos sim capacidade de mudar nossas vidas. Conforme aquilo que temos na nossa mente, conforme aquilo que pensamos. Eu sempre digo que tudo começa na mente. A maneira, a leitura que eu faço das emoções, a leitura que eu faço daquilo que me acontece, isso tudo, esse pensamento que eu tenho sobre tudo isso, essa leitura que eu faço, esse pensamento, vai me gerar um sentimento. E esse sentimento vai me levar a emitir um comportamento. Então, de acordo com o que eu pensei, de acordo com o que eu estou sentindo, o sentimento que flui dentro de mim, eu vou adotar um comportamento que pode ser bom ou mal. Entenderam? E esse comportamento, essa atitude vai mudar toda a minha vida. Certamente. Então, nós podemos sim mudar a nossa vida. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Nós podemos dar o significado para uma vida melhor, para uma vida mais gratificante, dependendo daquilo que pensamos, tanto na área física, como na área emocional, como na área mental, como na área espiritual. É o que eu falei, a saúde como um todo. Então, o autoconhecimento, amados, ele altera a nossa forma de enxergar a vida. Vocês viram por que é importante o autoconhecimento? Olha só, ele altera a nossa forma de enxergar a vida. Nos dá, é muito importante isso. Qual é a cosmovisão que eu tenho de mundo? Qual é a cosmovisão que eu tenho do cenário que eu vivo, do contexto que eu vivo? Como que eu percebo, como que eu enxergo esse mundo ao meu redor? Como que eu enxergo o meu mundo interior? Como que eu enxergo o meu mundo dentro da minha própria mente, no meu interior? Então, quando você se conhece a você mesmo, sabe o que é que acontece? Você assume a responsabilidade por suas atitudes, mas também você assume o mérito dos seus esforços, ou seja, você vai se autovalorizar. Então, amados, vocês viram? Então, o que é ter saúde mental, gente? O que é ter saúde mental? Olha só. Como saúde mental está intrinsecamente relacionada com autoconhecimento. Ter saúde mental é conhecer a si mesmo e estar bem consigo mesmo e com os outros. É aceitar as exigências da vida, as mudanças. Saúde mental é saber lidar com as emoções, tanto agradáveis como desagradáveis, porque elas fazem parte da nossa vida. Vamos ter que vivenciá-las, umas a mais, outras a menos. Saúde mental é reconhecer os seus limites. E outra coisa importante, saúde mental é buscar ajuda quando for necessário. Então, pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito. Concordam comigo? Pessoas mentalmente saudáveis, elas compreendem, elas entendem que ninguém é perfeito. Então, o perfeccionismo já não faz parte de quem tem uma mente saudável, certo? Que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Vamos mudar um pouquinho. Se cada um fizer a sua parte, eu mudo um pouco aonde? Aqui dentro desse ambiente que eu vivo, na minha família, no meu ambiente de trabalho, com os meus pacientes. Eu vou mudando esses contextos de vida e automaticamente vai havendo uma mudança ao meu redor, mas isso depende muito, primeiramente, de mudar dentro de mim mesmo, certo? Então, uma pessoa mentalmente saudável, ela compreende todas as situações. Então, a saúde mental de uma pessoa está relacionada com isso, com a forma como ela reage, o quê? As exigências da vida, as frustrações, o modo como ela harmoniza seus desejos, as capacidades, as ambições, as ideias, as emoções. Então, a base do conhecimento da própria identidade vem, sabe de onde, gente? Aqui que está o ponto-chave, tá? Do autoconhecimento. A base do conhecimento da própria identidade vem do questionamento, sabe? Existem perguntas que podem nos guiar nesse processo de autoconhecimento. Eu vou trazer algumas aqui para vocês. Então, a orientação que eu dou é: investigue-se, questione-se. Você quer saber quem você é? Investigue-se, questione-se. Faça uma autoavaliação de você mesma. Como estão
Então, começa assim, eu vou colocar aqui algumas perguntas bem práticas que nos guiam nesse processo de autoconhecimento, certo? Por exemplo, quem eu sou? Quem eu sou? Eu vou mais além, sabe? Quando eu faço essa pergunta, um dia eu me fiz essa pergunta. Quem eu sou, Vera? Quem eu sou em Deus? Como eu sou cristã, eu vivo de acordo com aquilo que eu creio, certo? Então eu creio que um Deus me criou. Então eu digo, o que eu sou em Deus? O que eu desejo? Quais são os meus objetivos? Tanto a curto como a longo prazo. Como eu reajo? Olha, é muito importante esse questionamento. Como eu reajo diante das circunstâncias que me desagradam? Será que eu tenho autocontrole? Como está o meu comportamento com as pessoas que trabalham para mim, que me rodeiam, que convivem comigo? Como é que eu reajo diante de algo que me desagrada, de algo que não saiu do jeito que eu queria? Isso é muito importante, você investigar isso na sua vida, fazer essa autoavaliação. Como eu reajo diante de sentimentos como raiva, como a frustração? De modo agressivo ou de modo passivo? Eu respiro profundamente, eu conto até 10. Ou então eu respiro, eu ensino sempre meus pacientes isso. Eu respiro, faço uma respiração profunda, conto até 4. 1, 2, 3, 4. Seguro o ar, a respiração dos 4, né? Seguro o ar mais 4 tempos. E aí eu respiro. Inspiro pelo nariz profundamente e expiro pela boca lentamente. Aí já passou um pouco aquela raiva, eu já consigo lidar mais com aquela raiva, com aquela situação. Nunca tome uma decisão precipitada. Então é o que eu falei, amados. A leitura que nós fazemos sobre a emoção, digamos, a leitura que você faz de uma raiva que alguém te fez, vai gerar em você um sentimento. Pode vir ódio, pode vir sentimento de vingança. Aí você não quer perdoar, você quer revidar, você quer se vingar. Então você vai ter um comportamento de acordo com aquela leitura que você fez, daquele momento vivenciado, daquela emoção, certo? Então por isso nós temos que... Como é que eu estou reagindo quando a minha funcionária não faz direito ao almoço como eu queria? Quando ela queima o arroz? Quando ela não arruma a mesa? São pequeninas coisas às vezes. Quando ela não arruma a mesa como deveria. Como é que eu lido com esse não do meu filho? Certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Isso, amém. Isso mesmo, gente. Então, será que eu consigo lidar com minhas emoções diante de situações que contrariam meus desejos? Vamos pensar bem, gente? Anota aí. Como é que eu consigo lidar? Como eu lido com minhas emoções diante de situações que contrariam a minha vontade, o meu desejo? O que me faz bem e que eu quero manter? Isso é muito importante para o autoconhecimento. O que é que me faz bem e que eu quero manter? É tão importante, para mim, me faz bem. Uma vez por semana, né, ideia? Ir no shopping, tomar um cafezinho, com todos os cuidados, claro, né, da pandemia. Tomar um cafezinho com uma amiga. No caso, assim, eu sempre vou com a minha prima, que está aqui comigo. E a gente toma aquele cafezinho, isso é muito bom, isso é super terapêutico, gente. Certo? Então, o que é que me faz bem, que eu quero manter? É ver um bom filme, é ler um bom livro, é ligar para aquela amiga, bater um papo com ela. Isso está muito ligado aqui com relacionamentos, concordam? Isso aí. Então, mas o que é que me causa mal-estar? Você pensou bem, o que é que me faz bem que eu quero manter? Isso é muito importante, né? Agora, o que é que me causa mal-estar e que eu quero eliminar? Aqui fala muito de relacionamentos abusivos. Quem que eu devo eliminar do meu convívio? De quem que eu devo me afastar? Não isolar aquela pessoa, né? Mas tem pessoas que a gente tem que ligar uma vez por semana, visitar uma vez, quem sabe no ano. Você que conhece, né? Então, o que é que me causa mal-estar que eu quero eliminar? Algum vício? Algum hábito? Algum relacionamento? Quem que me serviu de modelo? Né? Vamos pensar, com quem que eu aprendi esse comportamento? No que resulta eu ter esse comportamento? Está resultando em bem para mim? Para minha saúde mental aqui no caso? Está resultando para minha saúde física? Para minha saúde espiritual? Está sendo bom esse comportamento? Eu devo mantê-lo ou não? Então essa autoavaliação é muito importante no autoconhecimento. A Deia colocou, eu vejo muito bem-estar dependendo da companhia. A Leila diz das pessoas tóxicas, é verdade, Leila.
Essa é uma oração que eu faço constantemente também, que o Senhor tire do meu convívio pessoas que são tóxicas, que me fazem adoecer emocionalmente. Quando a gente fala de autoestima, a gente vê esse ponto, né, Leila? Que tem pessoas que uma colocação que elas fazem, uma frase, simplesmente ela acaba o nosso dia. Tem pessoas que têm o prazer de jogar nossa autoestima lá embaixo. E isso faz muito mal para a nossa saúde mental, certo? Então, o que é que acontece? Ao entendermos quem somos, quem sou eu, o que eu quero, o que eu desejo, quais são meus projetos, meus planos, então eu posso finalmente traçar um plano de ação para a minha vida. Como que eu vou traçar? Todo mundo no início do ano, né, traça aquele plano de ação, eu já tenho meu plano, eu coloco toda vez lá também, eu acho que todo mundo traça esses planos para o próximo ano, não é isso? Como é que nós vamos traçar um plano de ação para nos levar àquele objetivo se nós não soubermos quem somos nós? De que nós gostamos, o que nós queremos, qual é o nosso potencial, qual é a nossa habilidade, qual é a nossa capacidade, quais são nossos pontos fracos, quais são nossos pontos fortes. Como que nós vamos traçar um bom plano de ação que nos leve aos nossos objetivos? Não tem como. Então, daí a importância do autoconhecimento, como eu digo, não só para a saúde mental, mas para a nossa vida como um todo, né, gente? Olha, faça a vida acontecer por si próprio. Sabia? Isso é muito importante. Eu tomei, gente, eu fiquei viúva há 2 anos e meio atrás. Uma situação muito crítica, realmente. Né? A Karina, que estava aqui, ela até me falou assim, aqui me ajudou muito, viu, Karina? Ela falou assim, nossa, como você deu a volta por cima, como você foi resiliente, como você nos ensinou como dar a volta no meio dessas tempestades. Então, faça a vida acontecer por si próprio, em vez de simplesmente deixar a vida acontecer. Não, deixar a vida passar, tem tantas músicas que falam isso, né? Não faça a vida acontecer por si próprio, faça valer a pena o seu dia, o seu hoje, o aqui e agora. Escreva a sua própria história. Seja, como diz o Kurt, né? O protagonista da sua própria história. Escreva a sua própria história. Não transfira essa responsabilidade. Não transfira esse mérito para o outro. Não deixe que o outro opine na sua vida. Não deixe que o outro te controle, te domine. Não. Escreva a sua própria história de vida. Saiba quem é você. Conheça seu potencial. Conheça essa força interior que você foi dotado, porque todos nós somos dotados de uma força interior tremenda que Deus nos dota. Então, o cuidado com o nosso corpo, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, seja física, mental, emocional, espiritual, é responsabilidade nossa. Isso significa que nós não podemos terceirizá-la. Nós não podemos negligenciá-la. Eu vou dizer mais uma vez, não transfira para outro o mérito que é seu. Escreva a sua própria história. Isso mesmo, Cida. A Cida está falando aqui. Então, amados, a consciência de si mesmo, sabe o que gera? Quando você conhece a si mesmo. Esse autoconhecimento, a consciência de si mesmo, gera, sabe o quê? Saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Olha só, gente, que tremendo. Então, tudo começa onde? Eu quero encerrar essa live falando para vocês que tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Então, o processo de mudança tem que começar na mente. E eu não poderia deixar de citar aqui um versículo que é a base da minha vida. É Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 2. Depois você lê todo, mas eu vou citar só uma parte do meio desse versículo que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, tudo começa na mente, certo? Tudo começa na mente. E temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Então, só vai haver, se tudo começa na mente, olha lá, vou fechar aqui. Só vai haver mudança se houver transformação de mente. Cuidado com como você está fazendo a leitura de certas vivências que você está tendo. Como você está fazendo a leitura das suas experiências rotineiras do dia a dia, no trabalho, na casa, na família, em todos os âmbitos. Como você está fazendo a leitura das suas emoções. Como é que está esse repertório seu, emocional e comportamental?
Então só há mudança se houver transformação de mente. E eu quero deixar aqui uma última frase que eu gosto muito. O que importa não é o que nos acontece, mas é a maneira como lidamos com essas situações que nos acontecem. Não importa o que aconteceu, te feriram, te magoaram, te caluniaram, o que é que você vai fazer com isso? Como que você vai lidar? Vai perdoar? Vai tomar uma medida, por favor, que seja uma decisão que não fira a você próprio. Numa conversa também com uma cliente, ela me falou que ela estava com muito ódio de uma pessoa que fez algo terrível na vida dela. E eu disse, você vai ter que perdoar. E ela falou, perdoar? Como? Eu digo, sim. Porque quando nós não liberamos o perdão, nós somos os principais, primeiramente prejudicados, somos nós. Porque nós vamos estar nos envenenando com ressentimento, com ira, com revolta, com desejo de vingança. Nós vamos estar envenenando o nosso próprio corpo com emoções negativas, que vai estar desencadeando uma série de processos químicos e possivelmente vamos desenvolver uma doença psicossomática. Nós sabemos, né, que uma das maiores causas de câncer são a falta de perdão, entre uma delas, né, são doenças psicossomáticas, a falta de perdão leva muito a esse tipo de doenças psicossomáticas, inclusive uma das causas também do câncer. Gente, mas nós estamos chegando aqui no final da nossa live. Gratidão mesmo pela participação de vocês. Eu espero que esse conteúdo que eu trouxe tenha contribuído, tenha ajudado vocês. Beijo no coração para todos e obrigada.